Corinthians analisa reforço de peso para o ataque. Clube paulista estaria em negociações com o atacante de renome europeu para fortalecer o elenco na próxima janela de transferências, experiência e potencial de decisão. Timão busca jogador. Confira. Nem Depay, nem Garro. Torcida do Corinthians se encanta por outro gringo. Joga muito. Nesta noite de quarta-feira, 19, o Corinthians estreou na Copa Libertadores com empate por 1-1 com a Universidade Central da Venezuela. André Carrillo marca o primeiro gol do Corinthians da Libertadores. Nesta noite de quarta-feira, 19, o Corinthians estreou na Copa Libertadores com empate por 1-1 com a Universidade Central da Venezuela, com gol do meia peruano André Carrillo. Embora Yuri Alberto, um dos principais jogadores do Timão, tenha tido uma atuação discreta, o destaque da noite foi o peruano, que recebeu diversos elogios da torcida pela boa partida e pelas atuações consistentes desde sua chegada. Nas redes sociais, diversos comentários de torcedores corintianos exaltam o camisa 19, destacando sua qualidade e importância para a equipe titular do técnico Ramon Dias. André Carrillo é elogiado pela torcida. Comentários como, abre aspas, como é bom ter André Carrillo no meu time. Nasceu para ser Corinthians. Joga muito esse tal de Carrillo. Demonstram a paixão dos torcedores. Além disso, a boa fase do atleta já começa a gerar debate sobre sua presença na próxima convocação da seleção peruana. Com moral junto à Fiel, Carrillo segue consolidando seu espaço no elenco alvinegro e mostrando que pode ser peça fundamental na busca por títulos na temporada. Agora, o Corinthians volta seu foco para o Campeonato Paulista. Apesar de já estar classificado, o Timão ainda tem o último confronto para disputar pelo estadual. O Corinthians joga pelo Paulistão e Copa Libertadores. O Timão enfrenta o Guarani no próximo domingo, 23, pela 12ª rodada do torneio estadual. A partida será realizada na Neoquímica Arena, às 18h30, horário de Brasília. Depois, o Coringão recebe o Universidade Central de Venezuela pelo jogo da volta da Copa Libertadores. A partida acontece às 21h30, horário de Brasília, na Neoquímica Arena, na quarta-feira, 26. Memphis Depay atinge bônus no Corinthians na Libertadores e vai receber 1,6 milhão de reais. O Timão estreou na competição continental com um empate na Venezuela. Agora, na semana que vem, jogando em casa, o Timão entra em campo jogando por uma simples vitória para avançar de fase na principal competição de clubes da América do Sul. Memphis Depay dá assistência na Libertadores e bate meta para receber bolada. O gol do peruano Carrillo saiu em uma assistência do craque holandês Memphis Depay, e o que chamou atenção foi que com essa participação em gol ele conseguiu bater uma meta de bônus do seu contrato. De acordo com informações do jornalista Luiz Fabiani, com essa assistência, o europeu chegou à marca de 15 participações em gol pelo Alvinegro do Parque São Jorge, recebendo seu bônus de cerca de 1,6 milhão de reais. Abre aspas. Memphis Depay pode garantir uma boa grana no jogo de hoje, entre Corinthians e Universidade Central da Venezuela, informou o jornalista Luiz Fabiani. Abre aspas. Se marcar ou der assistência, chegará a 15 participações em gol pelo Timão e ativa o primeiro gatilho por performance de seu contrato. Valor é de R$1,575.20, 1,00. Encerrou. O Corinthians volta a campo pelo Paulistão no domingo, 22, às 18h30. Do próximo domingo, 22, em partida válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o Corinthians vai enfrentar o Guarani. O Timão já garantiu a classificação e busca a melhor colocação geral para manter a vantagem para a próxima fase do Paulistão. O Corinthians pagará boa parte do salário de Pedro Raul em confirmação de ida para o Ceará, segundo apurou a reportagem especializada no Timão. O Corinthians deve arcar com R$320 mil dos salários de Pedro Raul no Ceará, que tem ganhos ainda maiores no total. O Corinthians vai pagar uma alta grana para Pedro Raul jogar no Ceará. O Corinthians está negociando o empréstimo do Pedro Raul, atacante de 28 anos, para o Ceará. O clube nordestino demonstrou interesse em contar com o centroavante para ser o seu camisa 9 durante a temporada. A informação foi inicialmente divulgada pela Record e confirmada pela reportagem especializada no Corinthians. A negociação neste momento, no entanto, está travada por conta do jogador, que ainda não concordou. O atleta ainda precisa ser convencido para realizar a transferência, mas isso não seria o único fator. As partes ainda têm uma divergência em relação aos salários do jogador, que são considerados altos para os padrões do clube nordestino. Saiba alguns detalhes do salário de Pedro Raul. Pedro Raul recebe R$720 mil mensais,
sendo um dos maiores salários do elenco, mesmo sendo banco de reservas. O Corinthians pediu para que o Ceará pague a maior parte do salário durante o empréstimo negociado. Está descartada a ideia do clube cearense pagar 100% do salário. O teto salarial do Ceará é de R$ 400 mil. O jogador, inclusive, deve ficar com esses vencimentos em sua estadia no futebol nordestino em 2025. As partes estão com pressa para fechar negócio. Em busca do negócio, Corinthians e Ceará necessitam avançar quanto antes por esse empréstimo, uma vez que a janela de transferências no Brasil se encerra dia 28 de fevereiro. Se passar o prazo, o atacante não poderá ser registrado pelo clube do Nordeste. O Corinthians está de olho em uma possível contratação que poderia movimentar o mercado na próxima janela de transferências. Fontes bem posicionadas dentro do futebol indicam que o clube paulista está avaliando a chegada do atacante italiano Mario Balotelli, que atualmente defende o Genoa, da Itália. Embora ainda não haja nada oficial, é notório o interesse do timão em reforçar seu setor ofensivo, e Balotelli pode ser a peça-chave para fortalecer o ataque alvinegro, especialmente no meio do ano, durante o verão europeu. A negociação está, por enquanto, em um estágio inicial, mas se a situação de Balotelli no Genoa continuar a se complicar, as conversas podem se intensificar nos próximos meses. Balotelli, que já passou por gigantes do futebol europeu como o Inter de Milão, Milan, Manchester City e Liverpool, é um nome de peso, com um currículo recheado de títulos e experiências de alto nível. No entanto, sua trajetória também é marcada por momentos polêmicos, tanto dentro quanto fora de campo, o que pode ser um fator decisivo para o Corinthians, que busca um jogador experiente, mas com potencial para entregar algo a mais. Apesar de não estar em sua melhor fase, Balotelli ainda é visto como um atacante capaz de fazer a diferença em competições de alto nível. Seu estilo de jogo e seu histórico em momentos decisivos despertam o interesse da diretoria do Corinthians, que acredita que o jogador poderia ser um ótimo acréscimo ao elenco. A chegada do atacante traria mais opções ao técnico, especialmente para formar uma parceria com Memphis Depay, que também chega com o peso de sua carreira internacional. Além disso, a experiência de Balotelli em grandes competições poderia trazer mais consistência e confiança ao time, tanto no cenário nacional quanto internacional. Outro ponto relevante é o perfil de Balotelli, que se encaixa bem no projeto de médio a longo prazo do Corinthians. Ele poderia se adaptar ao estilo de jogo do técnico Ramon Dias, oferecendo uma nova dinâmica ao ataque. Sua capacidade de decidir em jogos importantes seria crucial para o timão, que busca reforços para almejar títulos no Brasil, e quem sabe, também uma boa campanha em torneios internacionais. Neste momento, é importante ressaltar que tudo isso ainda não passa de especulação. A torcida do Corinthians, no entanto, já começa a sonhar com a possibilidade de ver um jogador de tanto calibre defendendo as cores do clube. A expectativa é grande, e a decisão final depende de como os próximos meses se desenrolam, tanto para o Genoa quanto para a carreira de Balotelli. O futuro de mais esse reforço ainda está em aberto, mas, sem dúvida, o nome do atacante italiano se tornou um assunto muito comentado nos bastidores do futebol. E aí, fiel torcedor, você aprova a contratação do Mario Balotelli para reforçar o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.